Boa notícia. A Letícia foi sequestrada. Essa menina não tem um dia de paz. Agora ela foi sequestrada. A coisa boa é que ela se livrou do príncipe Clark. Bora ver como esse livramento aconteceu. Tudo começou num baile que estava acontecendo no palácio. Ao longe, a Letícia avista o príncipe Clark, conversando com os convidados. Não, mas espera lá. Ela tá se arrumando? Ah, beleza. Sentiu ciúmes e saiu correndo. Isso aqui tá forçado. Ela fugiu até a sacada. Ficou se perguntando o que diabos estava acontecendo. Aquela mulher deve estar rindo da cara dela, como se a Letícia não tivesse nenhuma chance. Enquanto o príncipe Clark estava se derretendo todo pra ela. Tá bom, já tô prestes a dropar esse anime. Ela fala que está se sentindo sufocada. Gotas de chuva começam a cair. De repente, a Letícia havia sido sequestrada e levada para uma carruagem no meio do matagal. Enquanto isso, no castelo, o Clark soube que a Letícia havia sido sequestrada e a carruagem que a levou continha o brasão do reino Aldebaran. Os guardas relataram que os suspeitos não aparentavam ser suspeitos. Alguém aparece falando que a carruagem havia ido em direção à floresta oeste ao reino. O Sebastian fala que atravessando a floresta e seguindo pelo litoral vai litorando, até que chega à fronteira de Aldebaran. Caso eles consigam atravessar a fronteira, será um problemão. O Clark pede pro Sebastian continuar entretendo os convidados para evitar tumulto, enquanto o outro irá impedir que qualquer boato seja espalhado, enquanto ele e o Nard irão atrás da Letícia. Tomara que o Clark caia de um penhasco. Enquanto isso, na carruagem, a Letícia estava acordando, graças ao barulho que essa gente estava fazendo. Ela tenta se mover, mas suas mãos estavam amarradas. Ela tenta gritar, mas sua boca estava amordaçada. Os sequestradores perceberam que ela havia despertado e retiraram a sacola da sua cabeça. Ela estava fungando igual um boi brabo, mas tinha parada errada. Os sequestradores erraram a pessoa. O guri resmunga falando que o cara havia sequestrado uma garota errada. Eles estavam atrás da empregada Maria. O cara pergunta se o garoto tem ideia do tamanho da pressão que é adentrar dentro do palhaço e sequestrar uma pessoa. A Letícia bate o pé e fala que não aguenta mais ouvir essa gente falando merda. O guri manda ela falar seu nome, mas acho meio difícil ela conseguir falar alguma coisa com a boca amordaçada. O garoto manda que o cara tire ela dali, mas já toma na barriga e outra na queixada. A pergunta que fica é: como ela conseguiu dobrar esse pé? Nisso o pano caiu e ela gritou, mandando que eles a levem de volta para o castelo imediatamente. Ela se apresenta como a filha do Duque Dorman, a noiva do herdeiro do reino Astal, Letícia Dorman. Os dois já perceberam que fudeu tudo, mas agora eles já foram longe demais, não dá pra voltar atrás. O jeito é largar ela pelo caminho. Mas a Letícia pergunta se eles realmente estão pensando em largar uma frágil donzela como ela, no meio dessa densa floresta escura. O moleque fala que pra salvar seu país e principalmente a sua pele, não haverá problema algum. Aí a Letícia ficou desesperada. Ela fala que conhece a Maria, mas o guri fica com o pé atrás achando que ela tá mentindo. Mas a Letícia fala que não é mentira e que ela se encontra com a Maria todos os dias. Então ela vai contar tudo o que sabe sobre a Maria. Mas primeiro ela quer que tirem essas cordas dos seus pulsos. Horas depois, o guri tá todo bobinho falando da Maria, sobre o dia que ela segurou sua mão e sorriu pra ele. Eu já vi que esse moleque é uma miniatura do príncipe Clark. O sorriso dela era tão lindo. Como alguém assim poderia existir em um mundo como esse? A mão dela, enquanto tocava seu rosto, era delicada, macia e confortável, além do seu cheiro gostoso. Foi aí que seus batimentos cardíacos aceleraram. Vamos pro que realmente interessa. Esse pivete é o terceiro príncipe do reino Aldebaran, Príncipe Louis. É dito que a Maria é filha de um conde da sua região. Ela era muito próxima ao príncipe Louis, porém a família dela acabou indo à falência. Desde então ela havia desaparecido. Foi aí que eles descobriram que ela estava trabalhando como serviçal no Palácio Astal. Nessa mesma época, o príncipe Louis havia recebido um convite para comparecer nesse baile de hoje. A Letícia pergunta do porquê eles decidiram sequestrar Maria do absoluto nada. A princípio, o nariz de tamanco foi contra a ideia, mas o príncipe é cabeça dura, idiota e não escuta ninguém. A princípio, esse bicho aí com o nariz de tamanco é servo dessa desgraça pequena. O nome dele é Lyle. A Letícia havia entendido que o príncipe Louis é um pobre coitado, um garotinho que vive por um amor não correspondido. O guri manda que ela pare de chamar ele de garotinho, e a Letícia debocha, falando que ele deve ter chegado naquela idade que deseja ser considerado um adulto. O guri tá sofrendo um bullying danado. Agora, meus amigos, a Letícia teve uma brilhante ideia. Ela vai permitir que eles a levem para o reino Aldebaran. Como indenização pelo sequestro, ela vai aceitar uma quantidade de dinheiro junto com um pequeno terreno e viverá uma vida tranquila como plebeia. Mas o nariz de tamanco fala que irá devolvê-la à realeza e dizer que encontraram seus sequestradores enquanto voltavam para casa. Como recompensa, ele quer que a Letícia os ajude com o noivado da Maria com o príncipe Louis. Sapesta café com leite, ignore qualquer coisa que ele fala. Tudo que ele quer é ficar com a Maria, todo o resto não importa. A Letícia diz estar entarrecida com o quanto suas ideias se divergem. Contudo, eles precisam encontrar uma solução pacífica, pois se as coisas continuarem como estão, pode acarretar em uma crise entre os dois países. O pivete fala que tudo é culpa do Luciano Huck por ter confundido a Letícia com sua querida Maria. Depois disso, a Letícia preparou uma comida de respeito usando frutos do mar. Como sempre, a comida da Letícia
Letícia estava deliciosa, mas o Lu está meio receioso. Só come comida preparada pelos melhores cozinheiros. Ele encara o prato e o prato o encara de volta. Mas a barriga tava brocada de fome. Então ele mandou pra dentro. Mas filho de rico é fresco, se engasgou com a espinha e pensou que aquilo havia sido uma tentativa de assassinato. Enquanto eles comiam, a Letícia pergunta o motivo deles terem parado nessa pousada. O Luiz fala que ele precisa tomar banho no fim do dia todos os dias. Eu, por exemplo, só tomo nos feriados. A Letícia pergunta se ele não aguenta um dia ou dois sem tomar banho. Lógico que não. Ele não quer dormir com o cu fedendo. Se os guardas baterem nessa pousada, eles estão lascados. Mas o guri fala que tudo que ele queria era tomar banho na sua banheira banhada a ouro de um palácio. E não nessa pousada imunda. Amanhã eles irão partir para Aldebarão. Se eles conseguirem cruzar a fronteira, Rastal não irá conseguir alcançá-los. Assim eles irão evitar uma crise diplomática entre os países. Depois eles podem negociar e explicar a situação com mais calma quando retornarem. Depois ele vai pensar em uma nova estratégia para recuperar a Maria. Parece que o peixe aumentou a taxa de inteligência do garoto. Beleza, parece que essa pousada é bem popular e apenas havia 2 quartos livres. A Letícia fala que o príncipe e o servo devem ficar no mesmo quarto, mas o guri fala que não irá dividir seu quarto de maneira alguma. E a Letícia pede desculpas, mas como ela que esse cara não vai ficar? Não tem como uma mulher e um homem passarem a noite no mesmo quarto. O Luiz fala que não vê problema algum. Afinal, a Letícia não tem nenhum charme. Rapaz, pra que a menina ficou boladona? Pra quebrar esse pirralho é 2 palitos. No fim, não teve jeito. O Luciano Huck vai ficar de guarda. Essa é a oportunidade certa pra Letícia fugir. Mesmo que ela siga com o plano e vá para Aldebarão, não há garantia que seus desejos serão atendidos. E como ainda lhe sobrou o dinheiro das joias do vestido que ela havia vendido, dá pra viver tranquilamente por um tempo. Ela abre a janela e o cheiro da liberdade adentra pelas suas narinas. Finalmente ela tá livre. Desgraça, rapaz. O príncipe Clark apareceu de novo, perguntando como a Letícia ousa dormir com outro homem. O nariz de tamanco tenta tirar o cu da reta, falando que eles haviam encontrado a Letícia no meio da estrada e a resgataram. Mas já que a bagunça tava feita, a Letícia fala que ela havia sido sequestrada por eles. Se ela vai voltar para aquela prisão, eles devem ir junto. Mas esse psicopata tá boladão. Faz a Letícia calar a boca e fala que eles irão conversar quando retornarem para o palácio. O Luiz até aparece peladão ali, até que ele percebeu a presença do príncipe Clark. Aí ele mudou da água suja pro vinho. Meu amigo, só sei que a zoada começou, bagunça da peste. A gritaria só parou quando o Nard gritou mais alto. Continuar com essa gritaria daria B.O. O negócio aqui é o seguinte. O Nard fala que o príncipe Luiz, desejando se aproximar mais do príncipe Clark, teve a brilhante ideia de se aproximar primeiro da sua noiva e a convidou para um longo passeio. Mas a Letícia fala que ela havia sido sequestrada, mas o Nard manda ela calar a boca. No fim, o sequestro ficou por isso mesmo. O Nard mandou o príncipe Luiz colocar uma cuequinha, deixando a Letícia sós com o maluco psicopata que tava muito doido da cabeça. Ele tá puto, porque a Letícia havia ficado amiga de outro homem ao ponto de chamá-lo pelo primeiro nome, além deles terem compartilhado a mesma refeição. A Letícia tenta fugir da conversa, mas não teve jeito. O homem tá zangado, então ela apenas lhe pede desculpas, mas ele simplesmente a abraça forte. Quando eu vejo o personagem com essa cara aqui, meu amigo, eu sei que boa coisa não é. Agora eles devem voltar ao palácio. Se partirem agora, deve chegar próximo ao amanhecer. De volta pro castelo, que nada. Ela já tá metendo o pé rumo à sua liberdade. No entanto, né, como é de se imaginar, o Nard impediu que ela fugisse. Afinal, ela é super previsível. Ele já havia mandado cercar toda a vila para impedir que ela fugisse. Agora ela deve se levantar para o bem do seu próprio futuro. Tá vendo? Nem mesmo esse cabelo de musgo liga pros sentimentos da menina. Ele vai fazer que ela se case, custe o que custar. Mas ela não quer. E o problema nem é que ela vai ficar sem liberdade. O Nard fala que ela só pensa nisso, em liberdade. E diz que o príncipe Clark é uma boa pessoa. E gosta dela genuinamente. Isso é um fato. Não há outro candidato mais adequado para ela. O Nard completa falando que gosta dela o suficiente para garantir que ao menos ela se case com alguém que gosta dela e vai fazer ela feliz. E que ela deve abrir seu coração para tentar conhecer um pouco mais. Na manhã do dia seguinte, eles retornaram para o castelo. A Maria estava preocupada com a Letícia. E não é só isso. Aquele moleque mimado estava com eles também. Coitada da Maria. Vai ter que suportar essa peste pequena. O guri vai ficar um tempo no castelo. A Maria até perdeu seu humor. É lógico que isso havia sido ideia do Nard. Ele pensou que se pudesse acabar com o tédio da Letícia, ela poderia parar de tentar fugir. Tô falando que esse moleque é taradão. Tava tentando agarrar a Maria. A cena corta pra Brianna. Ela havia acabado de presenciar o maior babado do reino. O príncipe Clark tava questionando a véia da lancha. Ou melhor, a véia do gado. Ela se pergunta se essa é uma traição do príncipe Clark. Lógico que ela não vai contar pra ninguém. Rapaz, será que ele beijou a velha? Porque a Brianna ficou desesperada. Mas isso só iremos ver no próximo episódio. Mas aí vocês vão ter que deixar o like no vídeo, porque tá difícil trazer esse anime, ô raiva.